na hora de trocar aquele seu processador mais antigo, quantos anos tem o seu processador? Não tô dizendo nem de uso, mas sim de quando que foi o lançamento dele. 2020? 2019? 2018? 2013? 2014? Isso é um fato muito importante e é um pouquinho mais difícil de explicar do que se a gente for conversar, por exemplo, sobre placa de vídeo. Por quê? Placa de vídeo a gente vê uma troca mais rápida do que no processador. Você acaba trocando sua placa de vídeo mais vezes do que seu processador no geral, porque normalmente a gente está no nosso meio gamer, né? A gente está aqui um canal de uma loja, mais uma loja focada em PCs gamers. Você que está vendo o vídeo provavelmente tá vendo o vídeo por questão de PC gamer, então vamos falar sobre troca de processador nesse tipo de situação. Em jogos, normalmente, você não precisa de um processador muito top de linha para aguentar a performance da sua placa de vídeo e continuar tendo um desempenho bom no geral. Então, por essa razão, você acaba trocando sua placa de vídeo, atualizando ela, pegando uma melhor, mais rápido do que quando você vai trocar realmente de processador. Mas daí o que acontece? Quando que chega a hora, na verdade, de você trocar o seu processador? Quando que ele tem uma performance muito ruim que tá segurando o resto do seu setup? Tem uma informação que acaba sendo um pouco mais importante, que acaba sendo até mais importante, será que o meu processador tá segurando? Que é uma coisa que você consegue ver mais fácil também, que é a geração do PCI no seu processador. Por exemplo, as placas de vídeo atuais, as de última geração, as RTX 5000 e as RX 9000, elas são placas de vídeo todas PCI Gen 5. Elas são da quinta geração, PCI 5.0. Já as RTX 4000, elas são PCI 4.0. As RTX 3000 também são 4.0. E daí a gente vai indo mais para trás, daí a gente vê as placas de vídeo PCI 3.0. Mas o que eu digo que isso é importante? Esse PCI é o que vai basicamente nos dizer a velocidade que aquela conexão, onde a sua placa de vídeo conecta na placa-mãe, consegue passar. Quantos dados vão passar ali, a velocidade, a largura total da banda que vai estar passando por ali, é a velocidade total dessa banda. E daí a gente tem que prestar atenção na geração do PCI em 3 componentes diferentes. O primeiro deles, é claro, é a sua placa de vídeo. Vamos dizer que você quer pegar, por exemplo, a RTX 5060 Ti, lançamento ali da NVIDIA. Ela é uma PCI 5.0, beleza. Agora, a gente perde performance se a gente usar ela no PCI 4.0? Isso é algo que eu vou falar daqui a pouco. Mas, daí a gente tem que ver. Minha placa-mãe é PCI 5.0? Beleza, fechou. Meu processador é PCI 5.0? Fechou. Esses são os 3 componentes que você tem que ver a geração do seu PCI. Processador, placa-mãe, placa de vídeo. Mas da onde que você tem que tirar esse número é principalmente da placa-mãe, para saber da placa de vídeo, de qual deles que você tem que seguir, entendeu? Se minha placa-mãe é PCI 5.0, minha placa de vídeo tem que ser PCI 5.0? Não, a gente segue basicamente isso. Beleza, eu quero pegar uma placa de vídeo que é PCI 5.0, é bom que a minha placa-mãe e meu processador sejam 5.0. Eu vou pegar uma 4.0? Beleza, é bom que ela seja 4.0, mas seria melhor ainda se ela fosse 5.0 para futuros upgrades. Sabendo isso, você consegue montar ali um sistema que já vai ser um pouquinho equilibrado naturalmente. Se você vai pegar uma placa de vídeo que é 5.0 e você pega uma placa-mãe e um processador que são 5.0 também, normalmente eles vão funcionar super bem. Mas esse não é o intuito de vídeo, essa era uma informação que eu precisava dar para vocês, que é algo fácil que você consegue ver para te ajudar nesse sistema. Vou mostrar aqui para você processadores que para mim já deu. Se você tá com ele, você acabou de chegar a tua hora de trocar. Acabou de chegar. Não é que você tá devendo essa troca faz tempo, você precisa trocar ela o mais rápido o suficiente. Não é isso. Agora, a partir de agora, tá na hora de você dar uma olhada para trocar. Quais são eles? Do lado da AMD, o Ryzen 5 2600. Por que eu coloquei esse? Primeiro, esse processador é de 2018. A gente está falando aí de um processador que já está com 7 anos de idade. Se a gente for olhar aqui, frequência 3.4, boost 3.9. Não são números ruins. É uma boa frequência, não é uma frequência baixa por si só. Não é uma frequência que vai deixar você para trás. O Ryzen 5 2600 não é um processador que vai fazer o seu PC explodir nesse momento. Se você não quer dar o up agora e você tá com o Ryzen 5 2600 e uma placa de vídeo mais antiga, à vontade, continue usando. Agora, se você tá querendo trocar tua placa de vídeo para uma RTX 4000, para uma RX 7000 ou
RTX 5000 e uma RX 9000, daí você vai precisar trocar esse processador. Se a gente olhar aqui embaixo, cadê? Aqui ó, PCI Express Gen 3, ele é 3.0. Se você for colocar uma placa de 4.0, normalmente você vai ter uma performance aqui ainda. Agora, se você colocar uma 5.0, daí você vai começar a ter uma boa perda de performance. Eu digo algo acima de 5%, normalmente algo ele perde de 10%, que daí não é legal, né? Você gasta dinheiro para pegar uma placa de vídeo com uma performance top e você acaba perdendo boa parte da performance dela, porque o seu processador não aguenta segurar essa placa de vídeo inteira de uma vez. Agora, do lado da Intel, seria o i5 9400. Esse daqui é um caso pior ainda do que eu diria do 2600. Por quê? Os dois, ó, 3.4 de frequência, 2.9 acaba sendo um pouco mais baixinho, mas aqui, se a gente for ver, o boost dele é 4.1, o boost é 3.9. O boost tá ótimo ainda. Mas o problema do 9400 é o seguinte, ele é 6/6, ele não é nem multithread. Os jogos atuais são muito acostumados a trabalhar em sistemas que são multithread, então eles conseguem aproveitar mais o sistema e ganham muito mais performance. Esse processador vai acabar ficando para trás, mais para trás do que o 2600. Agora, se você tem o Ryzen 5 3600, eu não trocaria. Se eu não tô querendo dar aquele up, eu quero sair do Full HD e pro Quad HD, eu não vejo necessidade de trocar ainda o 3600 e do lado do Intel o 10400F também, outro que eu não vejo necessidade nenhuma de trocar. Os dois são 6/12, esse daqui é 3.6 4.2, esse é 2.9 4.3, ótimas frequências ainda, você ainda consegue trabalhar com eles. Não são processadores que eu recomendo, obviamente, você comprar agora. Por quê? Porque você vai estar comprando um processador, ambos esses aqui são de 2019, um processador, esse daqui é de 2020, na verdade, você está comprando processadores aí de 5, 6 anos de idade. É muito tempo atrás. Esses dois processadores, se você olhar aqui, ó, Gen 4 e, olhando aqui, ele é Gen 3 ainda do i5. Então, isso daqui acaba sendo até um pouquinho pior. Você também vai ter essa dificuldade de rodar a tua placa de vídeo na performance máxima dela. Você tá vendo que tudo que eu digo para você de qual que é o processador, qual que é a hora de trocar o processador, tem mais a ver com a placa de vídeo em si só? Por quê? Porque a gente tá falando de PC Gamer. Agora, se você é um cara que trabalha, ou se você é aquele cara que quer jogar só jogos competitivos, como um Valorant da vida, quando eu digo jogos competitivos, eu quero mais dizer aqueles jogos que são mais leves para placa de vídeo, para você ter o máximo de FPS possível. Daí você tem que ter um processador bom. Normalmente, se você está querendo isso, você precisa trocar o seu processador, não precisa nem dizer, né? Mas esse é basicamente o limiar que eu digo para vocês. Se você tá ali nona geração para baixo da Intel ou um Ryzen 5 2000 para baixo, tá na hora de você dar um up de geração ali mesmo. Não tô dizendo de você sair do AM4, sair do LGA 1200, mas eu digo pelo menos trocar o processador um pouquinho, ou até mesmo o AM4 que tem uma longevidade maior, porque ele ainda não acabou. Você troca o 3600 por exemplo, um 5700X, o 5500X 3D, que chegará em breve, e você ainda consegue ficar na mesma plataforma por um tempão. Mesma coisa do lado da Intel, a gente tem ali a 12ª, 3ª e 4ª geração, todos usando o mesmo socket, o LGA 1700, e você consegue ter tanto no DDR4, tanto no DDR5, depende da sua placa-mãe. Então você tem muitas opções ali para dar um upzinho, um pequeno passo para frente, né? É claro que a gente tem passos maiores para já ir para as últimas gerações de processadores e daí já ir para o DDR5, já aproveitar velocidades muito mais altas, esse tipo de coisa. Processador antigo, qual que é a hora de trocar? É aquilo que a gente sempre fala, depende do seu PC e depende do seu uso. Se você tá satisfeito, não troca. Não fica se coçando por coisa que você ainda não precisa trocar. Guarda aquele dinheirinho, talvez guardar um pouquinho de grana a mais, para daí conseguir pegar um up melhor ainda, acaba sendo a melhor escolha. Beleza? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, eu te vejo no próximo vídeo.